Meu Deus, que privilégio nos levantarmos de manhã muito cedo, estando ainda escuro, ir para um lugar deserto e neste lugar deserto orarmos. Que privilégio para nós, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele fazia isso, né? Jesus se levantava de manhã muito cedo, ia para um lugar deserto. E neste lugar deserto, Jesus orava. E é neste lugar deserto que nós vamos orar. E Deus nos dará vitória. Você crê nisso? Diga, eu creio, Jesus. Diga, eu creio, Jesus. Eu preciso repartir contigo essa palavra nessa manhã. Coloca aqui nos comentários, eu vou ir. Coloca aqui nos comentários, eu vou ir. Nós precisamos ousar a nossa fé. O propósito de Deus nessa manhã é que você ouse a sua fé. Deus, ele quer que você ouse a sua fé. Isso é tremendo. Olha só, o verso 28 do capítulo 14 de Mateus. Olha que coisa tremenda, olha só. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, olha que coisa tremenda. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele, vem. Louvado seja o nome do Senhor, vem. Nesse momento Pedro ousa a fé dele. Pedro trata a fé dele com ousadia. E Jesus diz para ele, vem. Por quê? Por causa da ousadia da fé dele. Ele ousou a fé dele e aquilo alegrou o coração de Jesus. E Jesus disse para ele, vem. Vem, Pedro. Olha só, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E é isso que Deus, é isso que Jesus espera de mim, é isso que Jesus espera de você na primeira hora desse dia, que nós ousemos a nossa fé, a ponto, aleluia, de andar sobre as águas, ao encontro, aleluia, de Jesus. É isso que Deus, ele quer, que nós ousemos a nossa fé, que nós não venhamos crer, né? Uma fé superficial, crer, aleluia, receber para crer, não. O Senhor quer que nós venhamos ousar a nossa fé, antes mesmo de receber, que nós venhamos crer. Deus, ele quer que você tenha uma fé ousada, ouse a sua fé, tenha uma fé ousada diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ouse a sua fé a ponto de você andar sobre as águas. É isso que Jesus espera de você. É essa fé que Jesus espera de você. Ouse a sua fé, viu? Ouse a sua fé, porque o que Deus tem para você é algo muito grande. O que Deus tem para você é tremendo. Eu preciso te dizer isso. Vamos orar, meus amados irmãos, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai. Meu Deus, eu adentro a tua presença nessa manhã gloriosa, rendendo a ti graças, louvor e adoração ao teu nome, ó Pai, que é sempre eterno. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu peço a ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas imperfeições, e suplico ao Senhor, recebe, ó Deus, a minha oração com cheiro suave em tuas narinas, e responde, meu Deus, com vitória, a oração que é feita aqui, Senhor, neste lugar. Alcança, meu Deus, o comércio do Fabinho, da Adriana, alcança o Nátalis, a vida da Cleide, do Ricardo, da Carol, alcança o Expresso Lucena, a vida do Zé, da Andréia, alcança os profissionais da beleza, alcança o Quintal do Hambúrguer, alcança os marceneiros, alcança a empresa Thaís Todos, alcança a empresa Caprichada, a vida do Edilson, da Adriana, a Mais Biju, a Mendes Acessórios, alcança os cuidadores, os professores, o comércio de Francisco Teixeira, eu coloco nas tuas mãos, os vendedores, as domésticas, os seguranças, os médicos, enfermeiros,
entregadeiros, os caminhoneiros, os Uber, os motoqueiros, os motoristas de ônibus, o André e todos os condutores do Expresso Lucena, eu coloco nas tuas mãos. Alcança os frentistas, alcança os aposentados e pensionistas, meu Deus. Alcança, meu Deus, a vida do Bispo Antônio Carlos, a vida do cooperador Gabriel, a vida da Gabriele, a vida da Baby, a vida da pastora Claudionora. Proteja essa família, Senhor, e livra essa família de toda e qualquer maldade humana. Meu Deus, toma nas tuas mãos, aleluia, a nação brasileira, toma nas tuas mãos o Brasil, Senhor. Alcança, meu Deus, o legislativo, o executivo, o judiciário, alcança a imprensa, o jornalismo investigativo, alcança o presidente, o governador, o prefeito. Meu Deus, alcança Jerusalém, Senhor, que haja paz em Jerusalém, que essa paz seja repartida com os demais países, Senhor. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, tira, Senhor, do nosso caminho a roda solta, o carro desgovernado, a bala perdida. Tira, meu Deus, do nosso caminho o homem sanguinário, aquele que tem sede de derramar sangue inocente. Tira do nosso caminho, meu Deus, o estuprador. Em nome de Jesus Cristo, ordena os teus anjos guardiadores a acampar ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando, Senhor, de toda e qualquer astúcia do diabo. Meu Deus, nós confiamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família a ti, meu Deus. Eu confio a vida de cada inscrito desse canal. Eu confio a vida, meu Deus, de cada um dos meus amados irmãos que me seguem no Insta, no TikTok. Eu confio a vida de cada um deles a ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Protege o teu povo, guarda o teu povo, Senhor, e livra eles de toda e qualquer maldade humana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida. Às 6 horas da manhã eu retorno com o Pão é Diário, viu? Às 6 horas da manhã eu retorno com o Pão é Diário. Você é uma bênção na minha vida. Eu quero pedir para você compartilhar, né? Paulo plantou, Apolo regou e é Deus que dá o crescimento da palavra no coração das pessoas, viu? Compartilhe, não deixa de compartilhar e ouse a sua fé. Tenha uma fé ousada. Você é uma bênção na minha vida, viu?